da disciplina Literatura e História. Eu gostaria de aproveitar esse momento com vocês para pensar um pouquinho sobre o que foi solicitado nas atividades e também para discutir algumas dúvidas que vocês possam ter tido em relação a que o material disponibilizado destaca, né, e discutir o livro, que é o livro tema da disciplina, que é o Memorial do Convento, do José Saramago. Né. Eu gostaria que vocês ficassem muito à vontade para interagir, para fazer seus questionamentos, né? Se algum tutor também estiver participando, seria interessante, né, que pudesse fazer as suas considerações em relação à disciplina, em relação ao material, enfim, né? Eu pergunto se vocês todos estão me ouvindo bem e visualizando a tela da plataforma, que eu gostaria que vocês disponibilizassem, estivessem também, né, acompanhando comigo aquilo que eu for destacando em relação ao que a plataforma apresenta em relação aos conteúdos. Ok? E todos têm a entrada de som? Todo mundo está ouvindo? Ok? Muito bem. Tá? Então, boa noite a todos que estão entrando agora. Tá? Eu gostaria de destacar com vocês uma das sugestões de atividade que foi inserida aqui na disciplina, com a qual eu já observei que alguns alunos tiveram algumas dúvidas, algumas dificuldades. Vocês observaram que em cada uma das unidades há uma proposta de realização de diários de leitura. A proposta desses diários de leitura tem a ver com uma determinada concepção da disciplina que está ancorada no debate e na análise, né, para dizer assim, do livro Memorial do Convento, do José Saramago. Tá? Esse livro, Memorial do Convento, do José Saramago, é uma publicação de 1985, é o que nós poderíamos chamar de romance histórico contemporâneo. Imaginando, né, que esses últimos 40 anos aí dão conta do nosso momento, né, nosso momento contemporâneo. Para pensar o modo como esse livro, de certa forma, exemplifica as discussões sobre literatura e história, nós propusemos ali, né, em cada uma das unidades, que vocês fossem fazendo um diário de leitura. Ou seja, à medida que vocês começassem a ler o livro, os diários orientam quais os aspectos que vocês devem levar em conta para ter o melhor aproveitamento possível da leitura. Vocês vão perceber, né, que esses diários eles não valem nota. Formalmente, fazer o diário não significa ter uma nota específica, porque as notas, na verdade, elas vão ser atribuídas às atividades que vocês terão em cada uma das unidades. Né? É lógico que fazer o diário ajuda, porque quando vocês chegarem lá na segunda e na terceira unidade, vocês poderão aproveitar muito melhor, né, o que conseguiram ler do romance, né? Então, O áudio do som tá meio ruim. Só vou dar uma conferida aqui para ver se o problema é aqui mesmo. Uhum. Testando o áudio.
Ok. Então, pessoal, retomando aqui, eu pergunto se vocês estão me ouvindo. Eu vou tentar falar um pouco mais alto, né, para que vocês possam receber o som com mais clareza. Vocês estão me ouvindo? A Daiane me diz que ouve, Sirley, William e Márcia dizem aqui que o som está falhando. O som continua falhando? Sim? Falhando muito? Vocês têm dificuldade de compreender o que eu digo? Não conseguem compreender? Vocês acham que terão condições de acompanhar? Eu peço para que todos que estão conectados, se é possível, que eu continue e vocês conseguem acompanhar? Ok? Bem, eu falava então sobre os diários de leitura. Né? Os diários de leitura são os modos de registro da leitura que vocês estarão fazendo do romance. A leitura integral do romance é importantíssima para a realização das atividades. Tá? Vocês necessariamente terão que ler o romance. É um romance de fácil apreensão, porque é uma linguagem contemporânea, aproximadamente 300 páginas. Né? Eu imagino que vocês vão conseguir, no curso aí da disciplina, se não integralizar a leitura do romance inteiro, pelo menos ler o suficiente durante o período em que a disciplina estará no ar para finalizar as atividades solicitadas. Nós procuramos propor atividades bastante simples, todas elas retomando aspectos debatidos ali nas unidades. Né? Então, só para ficar bem claro para vocês, realmente, os diários de leitura não valem nota. O que vale nota é a atividade, a tarefa de cada uma das unidades. É claro que fazer o registro do diário é uma forma de vocês demonstrarem interesse e, claro, né, o tutor que acompanha aí a avaliação das tarefas vai poder perceber o avanço que vocês tiveram ao ler e acompanhar o registro dos diários. Ok? Muito bem. Continuando aqui, eu gostaria de destacar com vocês, né, uma atividade que foi proposta na unidade 1. Nós vamos discutir cada uma das atividades, né? E aí vocês vão me dizendo aqui como que vocês compreenderam cada uma delas, né? Vejam lá, na atividade 1, que é da unidade 1, é uma questão básica para qualquer discussão sobre literatura e história, e essa discussão vem do campo da teoria literária. Eu peço para que vocês debatam, né, a partir da leitura de uma passagem da poética do Aristóteles, que vocês debatam o conceito de verossimilhança e o conceito de mimese. Né? E eu estou propondo aqui que vocês leiam principalmente dos capítulos 1 ao capítulo 9 da poética, que são a edição que eu disponibilizei para vocês na unidade 1 da poética, está organizado por capítulos curtos, né, nos quais alguns conceitos básicos do Aristóteles aparecem. É claro que vocês podem consultar outros exemplares da poética, né, para pensar esses conceitos que estão desenvolvidos principalmente aqui na parte inicial do texto do Aristóteles. O mais importante aqui é pensar que verossimilhança não é sinônimo de mimese. Quando Aristóteles concebe o sinônimo de mimese, como aparece lá no texto da poética,
Ele tem em mente a ideia de que os textos com os quais ele estava trabalhando naquele momento, que eram, na verdade, as tragédias clássicas, esses textos não eram registro de coisas acontecidas, mas esses textos, essas encenações baseadas no tipo de textualidade, né, clássica, eles eram resultado de um cuidado dos autores dessas peças trágicas antigas em fazer parecer que aqueles eventos encenados poderiam ser ou teriam sido realidade. Né? Então, o conceito de mimese do Aristóteles tem a ver com criação de um evento, portanto, uma invenção, mas de forma que isso tivesse uma semelhança com a realidade. Então, mimese tem a ver com imitação do real. Né? Mimetizar, de certa forma, tem a ver com imitar. Então, os textos que Aristóteles está analisando nesse momento que ele compõe a poética são as tragédias gregas, as tragédias clássicas. Ele prioriza, se vocês derem uma olhada mais cuidadosa na poética, ele prioriza principalmente a peça Édipo Rei, do Sófocles. E ele vai dizer que nessa peça, assim como nos outros exemplos clássicos que ele aborda, os eventos, embora sejam eventos inventados, eles têm uma parecência com a realidade. Eles guardam um vínculo com o real. Aqueles eventos não são necessariamente a retomada de fatos acontecidos, mas eles são contados, né, de forma a que guardem uma relação de coerência com o real. Então, mimese tem a ver com isso, né? E é um termo utilizado pelo Aristóteles para teorizar sobre ficção. Né? Então, a palavra mimese, que tem a ver com imitação da realidade, vai caracterizar um primeiro conceito de literatura, que é justamente o conceito de que a literatura é a imitação do real. Né? Esse aspecto precisa ficar bem claro para vocês, na hora de vocês retomarem esse conceito, né? Que mimese equivale, nesse discurso do Aristóteles, à imitação. Né? E a noção da verossimilhança, né, como está proposto aqui, não é sinônimo, não é verossimilhança, não é a mesma coisa, mas é um conceito relacionado. Vero de verdade, semelhança e de semelhança, então semelhança com a verdade. Então é uma característica que o Aristóteles vai atribuir ao texto literário, de que ele deve ser, ele deve guardar semelhança com a verdade. Esse conceito, historicamente, né, no correr dos séculos, né, a partir do momento que a gente tem a produção literária realizada num contexto para além do mundo clássico, nós vamos perceber que o conceito de verossimilhança vai se assemelhar bastante ao conceito de coerência. Então, aqui nessa primeira questão, vocês vão lidar com uma base da teoria da ficção, né? Que a ideia de que a ficção nasce de modo a que seja percebida como imitação do real, e qualquer invenção ficcional deve, pelo menos por esse preceito aristotélico, né, guardar coerência com o real. Obviamente, né, que depois, no mundo moderno, né, quando você começa a questionar elementos da realidade a partir de narrativas não realistas, o conceito de verossimilhança vai se adaptar e a gente vai ter uma discussão, inclusive, sobre a ideia de verossimilhança interna. A verossimilhança vai se aproximar, nas narrativas contemporâneas, de uma ideia de coerência. Né? Coerência interna, inclusive. Né? Então, essa questão é muito simples, ela é um levantamento daquilo que vocês têm nos primeiros capítulos da poética. É quase como esquentar as turbinas, né? Esquentar as turbinas para o movimento que virá a seguir. A proposta da disciplina é que, paralelamente
a realização dessas atividades, vocês já estejam lendo o romance Memorial do Convento. E, claro, estejam fazendo, né, o registro nos diários de leitura. O Bruno está dizendo aqui que não conseguiu entender, o som está ruim, né? A Bruna faz aqui, né, uma síntese, né, me diz, pode-se dizer que a mimese é uma representação da realidade. Na perspectiva aristotélica, né, a mimese guarda um vínculo com o real. Essa é uma pergunta importante. Né? Para Aristóteles, a realidade, ela, de alguma forma, faz brotar a ficção. Então, isso vai mudar, vocês vão perceber, claro, né? A ideia de representação mesmo vai se alterar. Mas é isso mesmo, Bruna, que você está dizendo. Para Aristóteles, a mimese é um modo de funcionamento da ficção. Nós ainda não vamos usar a palavra literatura, né, porque ela é anacrônica aqui, pensando no Aristóteles, mas ele está pensando em ficção, né? O Aristóteles está muito preocupado com o fato de que os textos as encenações, né, das tragédias clássicas, os chamamos de textos, né, são abordagens de eventos que não têm uma característica factual verificável. Ele observa ali, né, a livre ação da imaginação, mas ele busca vincular a imaginação a uma determinada, assim, a um paradigma de realidade. Existe um modelo de realidade, existe um modo de a realidade se apresentar e a ficção reproduz isso. Né? Então, por isso, dizer que a literatura é a imitação da realidade é uma espécie de dogma aristotélico, né? Que depois, é lógico, né, com a literatura moderna, com os textos contemporâneos, isso muda. Tá? Vou continuar conversando com vocês enquanto o nosso amigo aqui ajuda a tentar melhorar o som, né? Nós estamos tentando ver aqui uma forma de melhorar o som. Eu digo para vocês que vocês têm o material disponível na plataforma, né? Esses primeiros capítulos da poética, como eles estão ali sugeridos para vocês, do capítulo 1 ao capítulo 9, são justamente os capítulos nos quais esses conceitos de mimese e de verossimilhança vão ser tratados, né? Se a gente trocasse de estudo, você acha que poderia melhorar? Não, que os outros estudos estão sendo utilizados. Ah, entendi.
Pessoal, nós estamos aqui agora vendo uma possibilidade de usar um notebook com uma outra entrada de som. Vocês conseguiram me ouvir? Vocês acham que vale a pena a gente interromper e tentar usar um outro computador? Todos estão tendo dificuldade na recepção do som? Alguns de vocês estão dizendo que melhorou. Tá? Melhorou? Tá? Estão ouvindo? Ok? Podemos continuar, então? Vocês têm alguma dúvida em relação ao modo como vocês vão responder, então, a essa primeira pergunta? Claro que eu não vou aqui dizer para vocês qual é a resposta, porque a web não é para isso, né? Mas é muito importante que vocês leiam lá, né, o capítulo 1 ao capítulo 9 da Poética, são capítulos bem curtos, né? E lá vocês vão ter contato direto com aquilo que o Aristóteles está chamando de verossimilhança. É bom lembrar que o texto do Aristóteles foi composto ali 500 anos antes de Cristo. Então, é um momento realmente do nascimento da teoria literária. É um primeiro esforço teórico para dizer como que a literatura, a ficção, né? A gente usa o termo literatura, mas aqui a gente tem que pensar em ficção, como a ficção funciona. Então, muito bem, nós vamos tentar aqui utilizar o áudio no notebook, que talvez melhore a qualidade do som que vocês estão recebendo, ok? Então, nos aguardem só um minutinho, nós estamos tentando adequar aqui essa questão do som.
Som, testando. Pessoal, então vamos retomar. Vocês estão me ouvindo? Mais clareza? Gostaria só que vocês retornassem ali, né? Cirlei, a Bruna, a Érica, Rossano, tudo bem? Então, ótimo. Eu gostaria então de perguntar se vocês têm alguma questão em relação à unidade 1, ao que foi proposto ali, como discussão dos conceitos de verossimilhança e mimese. Observem ao lembrete que está presente ali na tarefa, de que esses conceitos não são sinônimos. Vocês terão que tratá-los, né, como conceitos independentes. A ideia de mimese não é a mesma ideia de verossimilhança, embora sejam conceitos relacionados. O Aristóteles está usando esses conceitos para pensar a ficção. Tatiane aqui diz que não conseguiu entender o conceito de verossimilhança. Vocês já tiveram a oportunidade de ler o texto do Aristóteles, porque vocês vão retirar de lá, né, as considerações do Aristóteles sobre a ideia de verossimilhança. Mas ele entende, né, já antecipando para vocês, agora o que eu vou dizer aqui não substitui a leitura do capítulo 1 ao capítulo 9 da Poética, que está disponível ali na unidade 1. Lá no texto do Aristóteles, ele apresenta a noção de que a ficção ela deve ser semelhante ao real. Isso tem a ver, né, com o modo como ele entende aquelas encenações teatrais que são o princípio, né, de observação que ele tem para escrever as suas considerações teóricas na poética. Então, ele tem em mente, principalmente, como eu dizia há pouco, a peça Édipo Rei, de Sófocles. Né? Sófocles é o autor dessa peça, e o texto do Édipo Rei é ficcional, no sentido que é uma retomada de muitos relatos míticos, né, que no texto Édipo Rei do Sófocles vão ganhar ali uma sistematização, né, uma consistência para a encenação. E aí o Aristóteles diz então que o modo como os autores das tragédias clássicas apresentam os eventos é semelhante à realidade. Então, o conceito de verossimilhança tem a ver com essa perspectiva, né? Que é quase como se fosse uma lei que a ficção devesse obedecer. Né? Aquelas peças, aqueles eventos inventados, apesar de serem produto da imaginação, eles precisariam necessariamente obedecer ao modo de funcionamento da realidade. O Aristóteles está falando de mundo físico, né, de mundo material, mas ele também está falando de cultura, né, no sentido de funcionamento do mundo, o que de alguma forma é um mote para a criação literária desde sempre. Nós estamos pensando também que o conceito de verossimilhança, ele atravessa os séculos e chega até nós, modificado por vários elementos, obviamente, né? Mas a verossimilhança vai chegar até o mundo contemporâneo quase como que um sinônimo de coerência. Né? A coerência do texto ficcional tem a ver com o referente externo, ao qual ele se reporta, a realidade, tem a ver com uma organização interna do registro ficcional. É preciso que haja coerência interna, né? É preciso que os eventos sejam justificados pelo modo como eles são apresentados internamente. Né? Então, a discussão da primeira unidade é sobre esses dois conceitos. Por enquanto, aqui,
Não há necessidade de vocês se preocuparem em fazer relações com a história, com o discurso histórico, porque a questão está pedindo que vocês pensem apenas naquilo que o Aristóteles está pensando na poética, e ele está, nesse momento, preocupado com ficção, né? Em algum momento ali, o Aristóteles vai comparar o texto trágico, que são as peças teatrais, as tragédias clássicas. Ele vai comparar as tragédias com os textos épicos, que seriam aí não mais as encenações teatrais, mas as narrativas, né, compiladas oralmente, e ele está se referindo principalmente à Ilíada e à Odisseia. E aí ele vai discutir as diferenças do texto épico com o texto trágico. E aí vocês vão ter, se quiserem avançar nessa discussão, vocês vão ter aí uma primeira abordagem que o Aristóteles vai fazer, né, da relação entre o ficcional e o histórico, no sentido em que ele diz que o texto épico vai se caracterizar por um vínculo com a noção de fato histórico, né, nascente aí, né, no mundo antigo. Isso está presente no texto épico, embora haja também no texto épico a exploração de elementos fantasiosos, né, elementos que são fruto do imaginário, mas que ali, né, na conformação do texto épico, como é o caso da Odisseia, como é o caso da Ilíada, né, ali há uma relação na narrativa entre um grande evento histórico, né, no caso aqui está se falando na Ilíada e na Odisseia, está se falando na tomada de Troia, né, no nascimento e na conformação dos vários povos que darão origem, né, ao mundo grego, mas aí, combinado a isso, há elementos ficcionais que são fruto do imaginário, né? Então, Aristóteles faz uma comparação entre tragédia e épica, e ele já inicia uma primeira discussão sobre as relações entre literatura e história. Mas aqui nós estamos avançando um pouco em relação ao que a pergunta pede para vocês, que é a questão pede que vocês apenas sintetizem os dois conceitos, né, de mimese e de verossimilhança. Tudo bem? Alguma questão, alguma dificuldade aqui? Eu dizia no começo da nossa conversa que seria muito interessante que, enquanto vocês fazem aqui a atividade 1, fecham essa atividade, que tem um peso, né, vale uma nota, que vocês estivessem lendo o Memorial do Convento, que está disponível também em PDF para vocês aí na plataforma, mas é lógico que nada substitui o contato com o livro, né? Quem tiver condições, né, de adquirir o livro, acho que é um livro, um exemplo bastante feliz do que nós podemos chamar de romance histórico contemporâneo. E aqui nós estamos pensando em romance histórico contemporâneo justamente porque nós podemos pensar a existência de um romance histórico tradicional, né? E que, quando falamos disso, estamos nos referindo principalmente aos romances produzidos, né, no contexto da literatura portuguesa, principalmente do século XIX, né, em que são romances que vão, de alguma forma, se reportar a fatos históricos, mas preservam um determinado tratamento para esses eventos de cunho histórico e vinculam eventos ficcionais, sem que esses eventos ficcionais alterem o relato já consolidado pelo discurso histórico sobre os eventos selecionados. Então, o romance tradicional, o romance histórico tradicional, ele não pretende alterar, né, determinados registros
correntes, né, no campo da história. Ele se vale desses registros, né, para compor um cenário, um pano de fundo, um determinado universo referencial para inserir a narrativa ficcional. No caso do romance histórico contemporâneo, nós estamos usando aqui o termo contemporâneo com uma certa flexibilidade, porque nós estamos falando de um romance que é da década de 80, né? Mas é um romance aí do fim do século XX, em que há uma pretensão, né, de questionar e alterar o registro já corrente de um determinado evento no campo da história. Então, o Saramago, quando se propõe a escritura do Memorial do Convento, ele faz, obviamente, uma pesquisa bastante aprofundada sobre a construção do Palácio e Convento de Mafra pelo rei Dom João V no século XVIII português. Ao fazer isso, ele tem uma série de informações que serão utilizadas no romance. Mas, nesse caso, o discurso ficcional, o discurso meta-histórico, num certo sentido, vai operar um questionamento do registro da história. Então, o Saramago ele não quer apenas compor um pano de fundo que sirva de cenário para os eventos ficcionais que ele vai narrar nesse romance. Ele quer interferir numa determinada perspectiva que a história ofereceu por algum tempo sobre esse evento em particular, que é a construção do Convento Palácio de Mafra, né, na cidade de Mafra, a poucos quilômetros de Lisboa, em Portugal. Então, o romance histórico contemporâneo tem esse viés, um viés que nós poderíamos chamar desconstrutivista, porque ele, de certa forma, ameaça o status de verdade que o registro de alguns eventos possam ter tido em algum período, né? Então, a função que o romance histórico vai exercer, ela vamos dizer assim, mais complexa do que a do romance histórico tradicional, que é o romance lá do século XIX, que é o caso, por exemplo, de romances como Eurico, o Presbítero, de Alexandre Herculano, que é um escritor romântico, né, da literatura portuguesa, e que é de formação historiador, e que se dedicou a escrever romances históricos nos quais a história era detalhadamente apresentada, no sentido de os eventos históricos eram detalhadamente apresentados, mas havia ali um sentido de preservação de um discurso já estabelecido sobre aqueles eventos evocados. Então, o romance histórico tradicional, ele se vale do registro histórico, mas ele não opera esse questionamento que nós vamos observar em autores como o José Saramago, por exemplo. Né? Então, lendo o romance ali nos diários de leitura, vocês vão ver que várias questões sobre isso vão surgir. Em alguns dos diários, e depois lá na questão que vai aparecer na terceira unidade, foi solicitado que vocês destacassem no texto Memorial do Convento as passagens em que o narrador conversa com o leitor e, portanto, faz uma interlocução com o leitor e opera também um questionamento do próprio ato narrativo que está em andamento, portanto, ele faz uma metalinguagem, que depois nós vamos ver que alguns teóricos vão chamar isso de metaficção, e quando isso envolve uma reflexão, um debate sobre a história, nós podemos chamar isso de metaficção historiográfica, que é um conceito de uma teórica que vai ser mencionada num dos textos que vocês vão ler aqui, né, que é a Linda Hutchell, que fala em metaficção historiográfica, que é algo que o romance histórico contemporâneo vai fazer. Ou seja, metaficção no sentido de debater o que a ficção pode fazer e o que a história pode fazer. Que é o que o Saramago aqui, quando ele chama o leitor, né, e diz, olha, leitor, será que lá na construção do convento de Mafra
não morreram algumas pessoas? Qual é o nome dos trabalhadores que construíram o convento de Mafra sob as ordens do rei Dom João V? Nós sabemos o nome do rei, nós sabemos o nome da rainha, mas nós não sabemos o nome dos trabalhadores que trabalharam para que aquele convento fosse erguido. E aí, com isso, ele está fazendo um questionamento para o leitor, né? Mas ele está fazendo um questionamento da história da construção do convento, que em nenhum momento, né, dirigiu o olhar para esses construtores do convento, né? Então, é nesse sentido que o discurso do Saramago, apresentado num romance, portanto, né, numa modalidade narrativa que é ficcional, ele traz um questionamento sobre o funcionamento da história. Então, nesse sentido, é que a gente vai observar, né, que o romance contemporâneo, o romance histórico contemporâneo, ele faz um movimento crítico mais complexo do que o romance histórico tradicional, aquele do século XIX, né? Alguma questão em relação a isso, gente? Alguma pergunta que vocês quisessem fazer sobre essa categorização que eu estou fazendo para vocês aqui, do romance Memorial do Convento como um romance histórico contemporâneo, tá? Vai haver um momento aqui, uma das questões, né, em que vocês serão questionados, né, em relação a exemplos de outras narrativas, né? Muito bem. Vejam aqui, né? A atividade 2, que está proposta na unidade 2, traz uma consideração, né? Isso, né? O Rossano, é bem disso que eu vou falar agora, Rossano. Tem um trecho aqui, nessa questão, que foi retirada de um famoso texto do Antônio Cândido, que é um teórico da literatura, né? Em que ele discute a personagem de ficção. E o Antônio Cândido faz uma afirmação aqui que até pode parecer um pouco, vamos dizer assim, complexa, mas eu acho que ela é mais simples do que parece à primeira vista, né? Eu vou ler com vocês, nós vamos discutir, né? Ele diz assim, a questão traz, né? No livro intitulado A Personagem de Ficção, Antônio Cândido reflete sobre a ficcionalização de personagens que ele chama de referenciais. Segundo o autor, é impossível transpor, simplesmente com fidelidade absoluta, qualquer pessoa para a literatura. Né? Primeiro, porque é impossível, como vimos, captar a totalidade do modo de ser de uma pessoa, ou sequer conhecê-la. Segundo, porque nesse caso se dispensaria a criação artística. Terceiro, porque mesmo se fosse possível, uma cópia dessas não permitiria aquele conhecimento específico, diferente, mais completo, que é a razão de ser, a justificativa e o encanto da ficção. Esse trecho aqui é do Antônio Cândido. Aí vem a pergunta, né? O conhecimento da personalidade da personagem de ficção é considerado, por Antônio Cândido, como muito mais detalhado e aprofundado do que o conhecimento que temos de pessoas da nossa própria convivência. Qual é o elemento que torna possível que na literatura uma personagem seja desvendada com muito mais detalhes e aprofundamento psicológico e comportamental do que no plano da experiência? Comente a sua resposta com a citação de um caso específico de uma personagem ficcional que sirva de exemplo para o que você afirmar na sua resposta. Aqui vejo, está pedindo que vocês citem outros textos que vocês tenham lido, né? Textos de ficção. Né? Já vou lá à tua questão, Bruna. Então, pensando aqui. O que o Antônio Cândido está dizendo para a gente é uma coisa relativamente simples, né? Ele está dizendo que, quando eu leio um romance, o narrador desse romance me apresenta a personagem sob uma perspectiva totalizante. No sentido de que eu terei acesso, como leitor, de características, comportamentos,
pensamentos, modos de ser, de forma que o retrato dessa personagem será entregue de forma absoluta, completa. Portanto, eu conhecerei, se eu ler bem, detalhes, né, dessa personalidade. Coisa que, na experiência, na realidade, não é possível. Né? Nós podemos dizer que temos condições de entrar na cabeça das pessoas que convivem conosco, a ponto de saber e compreender tudo o que elas pensam e tudo o que elas sentem? Isso não é possível. Isso só é possível no plano da ficção. Tá? Então, o Antônio Cândido aí, num texto de teoria literária, ele está discutindo os modos de apropriação, né, que a história dispõe, por exemplo, quando trata de personalidades históricas. O limite existente, né, no trato com o registro de uma pessoa que de fato existiu ou existe, e a liberdade e a possibilidade de compor de modo bastante completo uma personalidade ficcional. Então é isso que ele está discutindo. E ele diz qual que é o elemento que torna possível você fazer o registro muito mais detalhado, muito mais aprofundado, muito mais completo quando você está compondo uma ficção do que quando você está pensando numa personagem, numa personalidade, uma pessoa que de fato tem existido ou exista. Né? Então, essa é a questão sobre a qual vocês vão discutir aqui. Claro que há termos específicos do campo da teoria literária que vocês poderiam usar, né, para responder a pergunta, mas vocês podem responder de forma bastante simples. Né? Quando alguém cria uma personalidade, como é o caso aqui do romance Memorial do Convento, nós temos dois personagens emblemáticos, que são a Blimunda e o Baltazar. São personagens ficcionais, eles nunca existiram. Né? E nós temos a personagem do Dom João V e da Dona Maria Ana, o rei e a rainha de Portugal naquela ocasião. Né? As personagens ficcionais, elas são detalhadas ao extremo, de modo, inclusive, que nós, leitores, tenhamos com elas uma empatia muito grande. Que nós as conhecemos, né, em todos os seus detalhes psicológicos, morais, né, afetivos. Portanto, há um processo de identificação muito forte. Mas a João V e Dona Maria Ana são apresentados numa outra perspectiva, porque essas criaturas, de fato, existiram. Sobre elas há, né, retratos, registros, documentos. Né? Então, o Saramago se limita a esses registros para caracterizar essas figuras. E claro que ele também está, como todos nós, limitados àquilo que é possível ter acesso na experiência quando falam de pessoas que de fato existiram. Tá? Então aqui vocês vão responder dizendo de que forma então que a ficção se compõe e torna possível esse detalhamento absoluto quando uma personagem de ficção é apresentada, é criada. Tá? Nós vamos usar termos dizendo, o elemento tal, né, torna possível que isso aconteça. Eu vou dar aqui uma referência para vocês, porque quando vocês lerem sobre a verossimilhança do Aristóteles na unidade 1, vocês vão ver, o Aristóteles diz, você pode inventar tudo o que você quiser. A ficção é livre, o imaginário é livre. Agora, é preciso que a invenção seja verossímil. Então, alguém que invente uma personagem, ele precisa, claro, nos dar o detalhamento dessa personagem, e a liberdade criativa é muito grande, mas há o limite da verossimilhança. É preciso que essa personalidade seja apresentada de modo a convencer o leitor que aquela figura é possível
do ponto de vista moral, do ponto de vista ético, do ponto de vista afetivo, né? O que a gente chama de inverossimilhança é sempre um defeito numa narrativa ficcional. Porque se for inverossímil, eu não acredito. Né? O texto não consegue me convencer. E eu não estou dizendo aqui, não acredito que aquilo é verdadeiro, não acredito no encaminhamento daquela narrativa. É mais ou menos o que acontece quando nós assistimos uma novela, né? E nós percebemos que um determinado encaminhamento narrativo não seria possível na realidade, porque as pessoas não agem assim. Quando nós fazemos esse tipo de questionamento, nós estamos justamente questionando a verossimilhança daquele relato, daquela narrativa, que não foi capaz de nos convencer, porque as coisas ali não estão acontecendo à semelhança do que ocorre na realidade. É claro que esse conceito de verossimilhança, em termos contemporâneos, ele está bastante alargado, né? Porque o absurdo da experiência contemporânea nos torna bastante tolerantes em relação ao que é possível ou ao que não é possível. Mas, de qualquer forma, retornar a esse conceito aristotélico para pensar a criação ficcional e a relação da ficção com a história é importante, porque, de alguma forma, nós também cobramos dos textos que chegam até nós coerência. Coerência com o quê? Com o referente de uma realidade que faça sentido. Tá? Então, de alguma forma, a segunda questão aqui está relacionada com a primeira, como vocês podem ver. Né? A Bruna diz aqui que a minha questão está relacionada à atividade, essa atividade é o texto obrigatório. Me desculpe, Bruna, você estava pensando o texto obrigatório da unidade 2. Bruna, pode sim. Pode sim. Na verdade, nós colocamos aqui nessa unidade, né, como texto obrigatório, uma leitura sobre literatura histórica que vai ilustrar essa questão, né? O texto do Cândido é base para isso, sim. Você pode pegar esse texto, a página de ficção do Antônio Cândido está disponível, né? Em PDF, é muito fácil de encontrar, né? Não há problema nenhum, pode. Eu acho que isso vai enriquecer aí a discussão, com certeza. Ok? E vejam que ainda aqui vocês vão ter, né, que pensar nos diários de leitura, né? Então há diários de leitura para serem feitos na unidade 1 e há diários de leitura para serem feitos na unidade 2. Todos eles, né, como eu disse, sobre o romance do Saramago, né? Alguma dúvida, gente? Algum comentário que vocês queiram fazer sobre essa questão? Tudo bem? Ok. E aí, aqui na questão, na atividade número 3, que é da unidade 3, né, vocês vão ter um poema, né, que foi proposto aqui, e algumas questões preliminares, né, e as atividades aqui, elas são especificamente sobre o Memorial do Convento. Vocês vão observar que a única unidade que vai abordar de forma mais direta o Memorial do Convento é a unidade 3, né? Embora nas unidades anteriores vocês estejam lendo o romance, fazendo algumas relações, como essas que a gente está fazendo aqui, né, com o conceito de verossimilhança, com o conceito de mimese, com a ideia, né, da ficção como elemento formativo de uma personalidade mais integral do que quando nós temos contato com uma personalidade, né, da realidade imediata. Mas vocês estarão discutindo o romance, né, nas unidades anteriores de forma mais, vamos dizer assim, secundária. Aqui na unidade 3, essa discussão é sobre o romance mesmo. E vocês observem que a primeira pergunta, por exemplo, ela trata de um aspecto muito importante do romance do Saramago, que é a característica marcante desse romance, que o coloca como um romance histórico contemporâneo, diferente dos romances
do século XIX e mesmo de alguns romances históricos do século XX. Né? Vejam que a pergunta diz assim: como você entende a manifestação da anacronia na narrativa romanesca? A pergunta, de certa forma, é genérica, mas a anacronia é algo que vocês vão observar no discurso do narrador do Saramago. Né? Aí vocês estão vendo o seguinte: nós podemos dizer que o narrador do Saramago é um narrador anacrônico. Ele significa o seguinte: ele não faz questão de parecer que pertence ao tempo narrado no romance. Né? Ele, de fato, se apresenta como um narrador do século XX, do momento em que o texto está sendo produzido. O tempo narrativo desse livro é o século XVIII do rei Dom João V. Tá? O século em que se concluiu a construção do convento Palácio de Mafra, em Portugal. A narrativa é sobre a construção desse palácio, que vira convento, né? Uma obra megalomaníaca, né? que nasce para, de alguma forma, confirmar, né, a mentalidade desse rei absolutamente enlouquecido com a ideia de grandeza, né, e de imortalidade. Então, o narrador, ao se reportar ao século XVIII, em nenhum momento ele quer iludir o leitor, né, para o fato de que ele é contemporâneo aos fatos que narra. Ele se apresenta como um narrador do século XX. E aí a figura do narrador está muito colada à figura do autor. Há passagens no romance, por exemplo, em que esse narrador faz referência a arranha-céus, a aviões, né, a Segunda Guerra Mundial. Né? Ele faz referência a eventos que são posteriores ao tempo narrativo selecionado para o relato do livro. Isso nós chamamos de anacronia narrativa. Né? Porque o romance histórico tradicional cria uma ilusão para o leitor de que o narrador daquele evento faz parte do tempo narrado. Então, eu gostaria que nessa questão, né, na letra A aqui da atividade 3, vocês tentassem refletir, respondendo rapidamente aqui, que efeito vocês entendem que essa estratégia narrativa produz no leitor. Porque você está aqui lendo uma narrativa sobre a construção de um palácio-convento do século XVIII e as personagens, né, as referências históricas, o mundo retratado é o mundo do século XVIII. Mas aí, num determinado ponto da narrativa, o narrador interrompe esse vínculo com esse mundo do século XVIII e faz referência a um evento contemporâneo do momento da escritura do romance, que é o momento autoral, né, o momento no qual vive esse autor, final do século XX. E aí, como é que vocês entendem essa anacronia? A pergunta é essa, né? Como você entende a manifestação da anacronia na narrativa romanesca? A pergunta não está se referindo especificamente ao romance Saramago, mas aqui vocês podem pensar também, né, no romance, em outros romances, ou mesmo no próprio discurso da história. Né? E aí, a terceira, a próxima questão aqui da atividade 3, né, pede para que vocês discutam também a manifestação da metalinguagem na narrativa do romance histórico contemporâneo. E aí nós estamos pensando no Memorial do Convento, né, como funciona a metalinguagem. Nos diários de leitura dessa unidade, é solicitado que vocês selecionem passagens do texto, né, em que vocês tenham
o uso da metalinguagem pelo narrador, ou a manifestação da anacronia narrativa, porque é um exercício prévio justamente para responder aqui a tarefa, né? Porque você vai olhar o romance e vai ver, bom, aqui será que o narrador está sendo anacrônico, né? Nessa passagem o narrador está fazendo metalinguagem, né? O que o narrador está efetivamente fazendo, né? Então, ele está conversando com o leitor. Existe aqui, né, um exercício metalinguístico. Então, ao selecionar passagens em que vocês verifiquem o uso da metalinguagem, vocês estão se preparando para responder a pergunta da atividade 3, né? Que é se posicionar sobre esse recurso narrativo que está tão presente aqui no romance. Vocês acham que é um recurso que tem que efeitos, né? Como funciona a metalinguagem aqui, né? Como você entende essa manifestação desse recurso narrativo no romance, né? E aí vocês vão escrever livremente sobre isso, né? E aí a letra C aqui da atividade 3, eu proponho um poema do Bertolt Brecht, e é um poema muito famoso, muito conhecido, né? Perguntas de um operário letrado, no sentido que é um poema que se desenvolve justamente, né, para questionar a presença do construtor nas grandes obras. E aqui eu estou propondo um intertexto direto com a figuração que o Saramago faz para os construtores do convento de Mafra, que são aqueles que não estão presentes no discurso histórico, no sentido que eles não estão nominados e eles não estão contados, porque não se pode dizer quantos foram os construtores do Palácio de Mafra. Então, essa pergunta ela é quase um presente para vocês, né? No sentido em que vocês terão que apenas relacionar os dois tratamentos, né? O Brecht aqui está dizendo, né, que o homem que constrói efetivamente a obra não usufrui dela, e de certa forma é a mesma coisa que o Saramago está fazendo no romance Memorial do Convento, que é todo ele dedicado não ao rei de Portugal, que ordenou a construção do Palácio Convento de Mafra, mas sim a todos os trabalhadores, dos quais, né, o Baltazar Sete Sóis é um representante, porque ele é um dos trabalhadores que ergueu as paredes do convento Palácio de Mafra. Então, o livro é um tributo ficcional para esses homens que existiram, né, numa perspectiva histórica, mas que não têm o louvor e o registro do discurso, vamos dizer assim, laudatório da grande obra portuguesa, que é oficialmente creditada ao rei Dom João V e não a esses construtores anônimos que ergueram essa grande obra, esse grande monumento, né, à grandeza portuguesa. Então é um momento aqui de vocês lerem o poema e relacionarem com aquilo que o romance propõe também, né? Então, muito bem, né? Pergunto se vocês têm alguma questão em relação ao texto. Eu vi aqui, agradeço, né? O Aparecido postou um link de acesso, né, ao PDF do Memorial do Convento. Eu havia postado na plataforma ali também, né, um PDF, que não é o melhor dos PDFs, no sentido que ali vocês não têm, por exemplo, a divisão em capítulos, né? Porque o livro do Saramago ele é dividido em capítulos, embora esses capítulos não sejam numerados, eles são importantes, né? Porque eles são capítulos curtos que separam episódios, né, da narrativa e que são bastante relevantes para a compreensão, né, dessas duas esferas das quais o romance trata.
porque vocês terão aqui no romance, né, o registro do cotidiano do rei, Dom João V, e da rainha, Dona Maria Ana, de um lado. Do outro lado, vocês terão o cotidiano dos trabalhadores que construíram o convento. E as personagens privilegiadas no relato dessa parte não histórica, ficcional, são as personagens da Blimunda, que é uma feiticeira, uma mulher do povo, né? E o Baltazar Sete Sóis, que é um ex-soldado que teria lutado nas guerras com Espanha e que volta para Lisboa, maneta, e que não tem como viver, e vai para Mafra trabalhar como operário na construção do convento para poder sobreviver, para poder comer e ter algum abrigo. Baltazar e Blimunda se tornam um casal, né, e eles vão ganhar aí uma dimensão, vamos dizer assim, de uma grandeza narrativa muito forte, porque eles são personagens que nós podemos considerar que, de alguma forma, privilegiadas pelo narrador, no sentido que são personagens íntegras moralmente, as suas contradições não chegam a afetar uma perspectiva épica, né? Confirmando aquilo que o Antônio Cândido diz sobre a personagem de ficção, nós temos muito mais elementos para compor a identidade de Baltazar e de Blimunda, justamente porque elas são personagens ficcionais, com as quais o narrador está muito mais livre do que estaria com as personagens do Dom João V e Dona Maria Ana, personagens cuja existência histórica está atestada por documentos, por registros, né, que de alguma forma funcionam como limitadores do imaginário ficcional, né, autoral nesse caso, né? Muito bem. Aqui a Tatiane está se referindo. Tatiane, realmente, esse texto, por alguma falha minha, ele não foi enviado para ser postado na plataforma. Hoje, eu respondi uma pergunta da tutora Daniele, né, e postei no fórum de discussão com os tutores. E também já mandei um pedido para o pessoal do suporte para postar o texto na unidade 1 da plataforma. Esse texto é uma entrevista com o Carlos Reis. Carlos Reis é um estudioso da literatura portuguesa, um teórico da literatura, né? E esse texto é um diálogo no qual ele fala sobre a obra do Saramago e ajuda muito vocês a pensar um pouquinho sobre como se organiza aqui nesse romance esses campos, né, da história e da ficção que o Saramago molda a fim de denunciar a ausência, né, que é a ausência dos trabalhadores que construíram o convento de Mafra. Eu digo para vocês que é um romance muito bonito, né, no sentido que, de fato, é um louvor ao trabalho efetivo daqueles que deram a vida para que esse convento existisse, e vai haver aí todo o tempo uma detratação, né, da megalomania, da monarquia portuguesa, né? Há um registro das relações entre Portugal e Brasil, né? Porque o século XVIII é o século em que o ouro, os diamantes do Brasil alimentam a megalomania do Dom João V, né, que há dinheiro suficiente para que ele empreenda um projeto absolutamente enlouquecido de construir o maior palácio, né, português, que seria uma espécie de garantia de imortalidade para ele próprio, né? E paralelo a tudo isso tem a história da Blimunda e do Baltazar, que é uma história de amor belíssima, e eles atravessam Portugal, né, como personagens ficcionais, mas de certa forma vão ali, por meio das suas ações, questionando uma perspectiva sobre a história de Portugal, né? A grandeza portuguesa desejada vai ser questionada justamente por essas personagens. Há outras personagens históricas que vão ser trazidas pelo Saramago, né? Que são, por exemplo, o personagem Bartolomeu de Gusmão,
padre Bartolomeu de Gusmão, conhecido como padre voador, que teria sido um padre que se aproximou do rei de Portugal, né, no determinado período, e teve os seus projetos de voar financiados pela coroa portuguesa. Ele teria construído, né, a primeira máquina voadora, que é a passarola. E esse é um registro histórico, né, o padre voador, que de fato teria existido, segundo alguns registros, e que é uma personagem que vai transitar entre o mundo ficcional e o mundo histórico, porque ele, ao mesmo tempo que frequenta a corte portuguesa, também se tornará amigo do Baltazar. Diálogos belíssimos, né, entre esses personagens, e sempre há, né, um cunho aqui de reflexão metaficcional no texto, né? Muito bem. Então, se vocês não tiverem mais nenhuma questão, né, eu fico à disposição, tanto dos alunos aí como dos tutores, que a gente possa discutir, né, e debater. Eu gostaria muito de acompanhar os diários de leitura que vocês estão compondo, né? Eu creio que o ganho com a leitura de um livro como esse, para interessados, né, em ficção e em história, o ganho é muito grande, né? É uma experiência fundamental aí para pensar essas questões contemporâneas sobre as relações entre literatura e história. Tá? Fico à disposição de vocês, né, por e-mail, mesmo por mensagem aqui na plataforma, né, e desejo a todos vocês muito bons estudos, né, e vejam que os fóruns também devem funcionar aí de forma a esclarecer dúvidas, né, e compartilhar informações às quais vocês tenham acesso. Isso está acontecendo aqui também, né, no debate. Eu vejo que vocês estão compartilhando materiais aqui, acho que isso é muito importante. Tá? Tudo bem? Se vocês tiverem alguma questão, por favor, fiquem à vontade. Você sabe que essa web vai ficar disponível na plataforma, né, apesar dos problemas técnicos que nós temos tido aí, vocês poderão retornar, assistir novamente, né, para que isso auxilie na realização das questões propostas em cada uma das unidades. De fato, é muito importante que vocês leiam os textos sugeridos, né, leiam o romance, acionem aí o material, né, o livro da disciplina, no qual essas discussões também estão mais detalhadas. Né? Eu agradeço a todos vocês, agradeço ao suporte aqui do Nuteari, que está acompanhando e fazendo todo aqui, né, o atendimento da webconferência, e repito, então, fico à disposição de todos vocês para as dúvidas que, porventura, surgirem. Né? Ok, muito obrigada, então. Obrigada, Cirlei, Aparecido, Márcia, todo mundo que acompanhou aqui a web. Tá? Uma boa noite, pessoal.